Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco para esse momento especial. Que Deus realmente abençoe a sua vida de uma forma especial. Eu quero ler um texto que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, onde diz a partir do versículo 10. Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Se houve alguém que não conseguia viver sem oração, certamente foi o Senhor Jesus. Ele amava orar. Ele amava orar porque ele amava estar na comunhão do seu Pai. Ele amava estar na presença do Pai e ali ter aquele relacionamento profundo e íntimo com Ele. Mas também Jesus amava o seu povo e por isso, incessantemente, Ele estava diante de Deus intercedendo em favor do povo para que a mão de Deus se manifestasse e as bênçãos do Senhor se derramassem sobre aquele povo. Então, por amar esse povo, Jesus orava intensamente. Então, nós podemos dizer que a vida de oração de Jesus é uma referência para todos nós hoje. Porque quando nós olhamos para Ele, nós percebemos o valor e a importância da oração em todos os seus sentidos. E aqui, no nosso texto, nós temos uma colocação a respeito da vida de oração, de como Jesus orava, enfim, circunstâncias que o levavam a estar diante do Pai, orando e clamando a Ele. E eu queria trazer algumas lições desse texto. Em primeiro lugar, o momento em que Jesus orou. Se a gente olha o contexto, nós encontramos Jesus na sinagoga exatamente num dia de sábado, e ali na sinagoga há uma pessoa com um braço encolhido, ressequido, portanto uma pessoa com uma deficiência física. E Jesus, vendo aquela situação, se condoeu daquela pessoa e chamou aquele homem para o meio. Mas ali havia os escribas, ali havia os religiosos, ali havia os fariseus, e é óbvio, eles se opunham terminantemente a alguém fazer um milagre no sábado. Segundo o entendimento deles, seria quebrar a lei de Deus. Mas Jesus, ele não se importa com essas interpretações religiosas de pessoas. Jesus chama aquele homem para o meio e lhe dá uma ordem. Lhe diz: estenda a mão. Porque aquele homem não conseguia estender a sua mão era encolhida, era ressecada. E quando Jesus dá a ordem, estenda a mão, aquele homem estendeu a sua mão e ele foi miraculosamente curado. E a reação dos religiosos foi que eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus. Então, Jesus, ele sobe ao monte, ele escolhe o horário do silêncio, porque diz que ele, a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Então, Jesus, ele procurou um local onde a multidão não o encontrasse, não o incomodasse naquele momento em que ele havia escolhido para estar na presença do Pai. Era um momento em que todos já haviam parado de trabalhar, já haviam se recolhido, menos Jesus,
que escolheu aquela hora exatamente para estar na presença do Pai. Era a hora do sono, quando as pessoas esqueciam dos seus problemas porque estavam dormindo e, consequentemente, Jesus podia sossegadamente estar diante do Pai e ali abrir o seu coração, ali colocar as suas demandas, ali lançar diante desse Pai tudo aquilo que ele precisava colocar. Então, o que nós vemos é que enquanto outras pessoas descansavam e dormiam, Jesus estava na presença do Pai, Jesus estava orando, Jesus se revigorava diante do Pai através do seu tempo de oração. É uma lição tremenda, que nós sempre tenhamos os momentos para nós buscarmos o Senhor e que nós possamos estar da forma mais sossegada diante de Deus para podermos ali derramar o nosso coração e buscar a face do Altíssimo. A segunda lição foi o lugar. Então Jesus, ele selecionou muito bem o lugar, porque ele estava sozinho, onde ninguém o poderia interromper. E quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, nós vamos ver Jesus ensinando a respeito do local. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 5, Jesus diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Certamente, quando Jesus escolhe um monte à noite, de madrugada, com certeza ele não tinha nenhum objetivo de ser visto pelos homens. Porque a recomendação do próprio Jesus aos discípulos é que quando nós orarmos, nós não o façamos para sermos vistos pelos homens, que nós nos coloquemos verdadeiramente na presença de Deus. E ali no monte, Jesus estava sós, estava ali na presença do Pai. Mas também, na sequência do ensino aqui de Mateus, Jesus, ele fala quanto ao local. Ele diz: ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então, nós vemos aqui uma recomendação muito importante, que quando nós orarmos, nós escolhamos o melhor lugar, o lugar onde possamos estar tranquilos, o lugar onde não sejamos interrompidos, o lugar onde nós tenhamos liberdade para acessar a presença do Pai. Então, eu creio que mais do que nunca, nós precisamos hoje ter o nosso tempo de oração. E Jesus, ele estava ali, justamente na presença do Pai, para orar e para buscar o Senhor. Jesus, ele encontrou no monte o lugar ideal para se colocar diante do seu Pai. Você e eu precisamos encontrar o nosso lugar ideal para nós nos colocarmos diante do Senhor. Se não é no nosso quarto, mas em qualquer lugar onde nós possamos contatar diretamente o nosso Deus e possamos ter o nosso tempo na presença do Senhor. Uma terceira lição que nós extraímos aqui do texto é a continuidade. Jesus, diz aqui, orou a noite inteira. A noite inteira Jesus fez uma vigília, ele subiu ao monte e ficou toda aquela noite na presença do Pai. Eu fico imaginando que de repente, de madrugada, veio o vento frio, mas nem o vento frio conseguiu apagar ou esfriar aquele desejo de oração no coração de Jesus. A escuridão, a solidão e outras coisas mais ali no monte, nada foi empecilho para que Jesus cumprisse o propósito de estar na presença do Pai. O desejo do Senhor era interceder e era clamar
ao Pai, colocar a sua vida, as suas demandas e orar também por direção quanto à escolha que ele teria que fazer no outro dia. Quando nós olhamos, por exemplo, Mateus 26, nós vamos perceber que não é muito fácil pessoas terem continuidade na sua oração, orarem muito tempo. Lá em Mateus 26, Jesus está no Getsêmani e sente novamente desejo e necessidade de orar. E ele pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os leva consigo. E depois, de uma certa altura, Jesus pede que eles fiquem ali, fiquem orando e clamando, e ele se afasta a mais uma distância, e ele se prostra, e ele ora. E depois de ter orado uma hora, ele retorna, e para sua surpresa, ele não encontra os discípulos vigiando e orando, ele encontra os discípulos dormindo. Porque não é fácil você ser contínuo na sua vida de oração, você orar por mais tempo. E Jesus repreende os discípulos e eles diz: olha, vocês precisam vigiar e orar, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos estar na presença de Deus para podermos enfrentar as circunstâncias, vencer dificuldades e permanecermos inabaláveis na nossa vida com Deus. Então, é uma outra lição muito interessante que nós encontramos aqui. Jesus várias vezes orou noites inteiras na presença do Pai. Ele sozinho na presença do Pai, buscando a direção e tendo a comunhão com o seu Pai amado. E uma quarta e última lição é a ocasião que Jesus subiu ao monte para orar. Eu li o texto um pouco antes. Jesus havia tido um confronto com os religiosos lá na sinagoga, por causa da cura, do milagre que Jesus havia operado. E aquilo havia gerado naquelas pessoas uma ira, um rancor. Diz aqui no verso 11 que eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. De fato, havia um desejo de matar Jesus, de tirar Jesus de cena. Então Jesus estava vivendo uma situação de risco, uma situação de perigo. Então essa foi a ocasião que Jesus entendeu: é preciso subir ao monte e orar. Mas além disso, na sequência, Jesus tinha uma outra tarefa: escolher os seus discípulos. Então ele sobe ao monte com dupla finalidade. Primeiro, para colocar a sua vida diante do Pai, buscando proteção e direção para a sua vida. E em segundo lugar, para que o Senhor lhe revelasse quais os discípulos que ele deveria de separar para prepará-los para serem os seus sucessores. Então é certo que Jesus, ele tinha uma motivação muito especial, e aquela ocasião ela era extremamente necessária e importante. Por quê? Porque Jesus precisava do cuidado, da interferência e da direção do Pai. E eu creio, meu querido, você que me ouve, que com certeza todos nós temos ocasiões em que precisamos urgentemente nos colocar diante de Deus. Situações que nós vivemos, situações que nós passamos, ou às vezes demandas que estão diante de nós, não sabemos muito bem qual será a melhor decisão, qual é o melhor caminho a ser buscado. É hora de buscar o Senhor, para que o Espírito de Deus, ele se revele a nós e ele mostre exatamente o que é melhor aos olhos do Pai, porque então seremos bem-sucedidos em tudo o que nós fizermos. E hoje vivemos dias difíceis, pressões de todo lado, ataques. Precisamos muito, sempre de novo, ter as nossas ocasiões oportunas para orar, para buscar a presença do Senhor. Precisamos nos colocar diante dele, para que ele verdadeiramente
nos oriente e nos abençoe. Então, aqui nós temos um exemplo de como era a vida de oração de Jesus. E ele é a nossa referência em tudo. E com certeza, ele é a nossa referência na vida de oração. Então, que também nós, olhando para Jesus, em primeiro lugar, entendamos, precisamos orar. Se Jesus precisava, o quanto mais nós precisamos orar. E não só entendamos que precisamos orar, mas que nós nos organizemos de tal forma que tenhamos um tempo determinado para estarmos na presença do Senhor. E por que não, como Jesus fez aqui, às vezes termos um tempo maior, alguma vigília na presença de Deus, para justamente derramarmos o nosso coração na presença de Deus e colocarmos nossas necessidades, nossos anseios diante deste Deus. Porque a Bíblia é muito clara, Deus é um Deus que ouve a oração. E quando a Bíblia diz que Deus ouve a oração, não é apenas que Ele escuta, mas esse ouvir implica em Deus dar a resposta. Deus vai mover situações e circunstâncias para que nós obtenhamos a resposta e desfrutemos das bênçãos do Senhor. Então, Jesus é a nossa referência também em vida de oração. Que você e eu sejamos imitadores do Senhor, sejamos homens e mulheres que orem incessantemente ao seu Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo na presença do Senhor. Pai, e hoje, Deus, eu comentei exatamente sobre oração, focando o exemplo de Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, como ele era um homem sério no seu compromisso de oração, como para ele não havia dificuldades que pudessem tirá-lo daquele tempo de estar na presença do Pai, que mesmo o cansaço físico não o impedia de passar uma noite na presença do Senhor. Deus, que o Teu Espírito age em nossas vidas. Pai, desperta o Teu povo para ser um povo de oração, desperta o Teu povo para ser um povo que escolhe estar na presença de Deus, um povo que não ande pelas suas próprias experiências, que, ó Deus, não ande pelo seu próprio entendimento, mas que, meu Deus, entenda que precisa da orientação e da direção do Espírito Santo, e que o Senhor é um Deus que está pronto para estender a sua mão e para abençoar aqueles que o buscam. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está conectada conosco nessa hora. Deus, especialmente aqueles que têm dificuldade de separar um tempo para a oração, age nas suas vidas, rompe barreiras, Pai. Deus, dá-lhes, ó Deus, um senso de decisão mais forte, Senhor. Pai, que tomem decisões e honrem essas decisões e estejam sempre de novo na presença do Senhor, orando e buscando a face do Pai Celeste. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando o nosso final de semana, teremos sábado a reunião dos livres, dos jovens. Você é nosso convidado, tem sido reuniões abençoadas e eu creio que no sábado será uma reunião tremenda, a presença de Deus. Venha, seja abençoado. E no domingo teremos nossas duas reuniões, culto da família, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Venha, esteja junto conosco, vamos estar em comunhão como família, vamos juntos adorar o Senhor, vamos receber a palavra, vamos orar uns pelos outros, vamos nos abençoar e nos fortalecer. Precisamos muito nesse tempo que nós estamos vivendo. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém.